Tá brincando comigo, pegadinho? Não, tô... Tava falando pegadinho. sério. Tá bom. Seguinte, galera, tava aqui rondando pelo site da Fiat e simplesmente me deparo com essa produção magnífica aqui. Tá certo que você aí pode não ter visto nada de errado nessa manipulação aqui, mas pro orçamento que a Fiat tem, com todas as outras artes que foram feitas aqui em cima nesse mesmo site, não era pra ter uma arte desse nível, uma manipulação desse nível no meio desse site. E é olhando essa composição aqui que eu me deparei... Será que eu consigo fazer alguma coisa que esteja no nível do site da Fiat? Que seja pelo menos isso aqui ou um pouco melhor? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E se você tá curioso para ver o resultado, não se esquece de deixar o teu like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Bora lá. Para começar, então, eu vou tirar um recorte dessa região aqui para pegar o formato do meu arquivo, desse projeto, dessa dobra do site aqui. Já arrastei, então, o meu background aqui para minha manipulação. Vai ser esse cenário aqui mesmo. Olha só quanto detalhe que tem aqui nessa região, vai ficar bem interessante. Já trouxe aqui também um céu limpo para a gente colocar aqui e fazer a substituição no nosso plano de fundo. E é claro, para fazer a seleção, eu vou utilizar aqui o recorte por canais. Então eu já vou lançar aqui logo esse canal azul. Deixa eu ver aqui, canal azul, verde. Vou pegar o azul aqui e já vou começar a fazer o meu recorte. Trago para baixo aqui então, duplico. Aumento aqui o nível dos pretos aqui, para dar um contraste um pouco maior. Venho aqui aumentando o contraste aqui da região do céu. Vou fazer aqui uma seleção rápida aqui com a minha Lasso Tool. Só para ter um pouquinho mais de controle nessa região. Fechou isso aí. Dou um Alt Backspace aqui para completar a minha seleção. Volto aqui fazendo alguns ajustes que faltaram. Seleciono a inversão aqui, o inverso, e vou lá, aplico a minha máscara. Próximo passo aqui, para deixar um pouquinho mais realista, é adicionar como se fosse realmente uma fog. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima. Essa parte aqui de baixo eu vou retornar. E aqui eu vou adicionar uma fog, adicionando uma curva, aumentando um pouquinho os níveis de escuros aqui da imagem, beleza? Trago um pouquinho aqui de ciano, na verdade bastante ciano. Azul também adiciono um pouquinho para rebater esse verde que acabou criando. E eu vou criar aqui no meu horizonte, beleza? Coloco aqui então, começo a pintar aqui no horizonte para gerar uma questão, um pouquinho de fog. Aqui eu tenho um pouco mais de cuidado, mas faço aqui o ajuste e olha como é que ele vai ficando. Posso até diminuir um pouquinho aqui esse ajuste, talvez um pouco menos colorido, vai ajudar na integração. E olha só, sem o ajuste e com o ajuste já deu uma integrada bem melhor, né? Inclusive já posso até trazer um pouco mais de vinheta para direcionar o olhar um pouco mais para essa região do centro, tirando um pouco aqui da atenção de baixo, tá? Então aqui tá mais ou menos ok. Vou tirar mais um pouquinho aqui só pra gente ficar com esse background, beleza? E o nosso queridinho da vez é esse Fiat Pulse aqui. Eu vou simplesmente fazer o recorte deles e já volto pra vocês em alguns instantes. Beleza, galerinha, trouxe aqui meu Fiat Pulse para dentro do meu projeto. E olha só, eu vou encaixar ele mais ou menos aqui nessa perspectiva. Mas o que tá de errado aqui, Christopher? A gente tem uma perspectiva não tão agradável. Então eu posso vir aqui em editar, distorção de perspectiva. Vou criar basicamente um quadrado aqui para representar a parte de trás aqui do meu Fiat Pulse. E mais uma parte aqui para representar a parte do lado. E agora eu tenho que simular aqui na minha visão essa perspectiva que eu tenho no automóvel, como foi tirada a foto, né? Então aqui eu puxo mais um pouquinho para cima e puxo mais esses pontos para cima. É que nem brincar de ponto de fuga, como se fazia aqueles desenhos lá no ensino básico, é praticamente a mesma coisa. Então a gente traz aqui mais ou menos, olha só, acredito que assim tá interessante. Beleza, a partir desse momento vem aqui em distorcer, eu posso ir mexendo até encontrar aqui mais ou menos um ajuste que me agrade. Eu preciso deixar ele um pouco mais apontado para frente, então o ajuste não vai ser tão gigantesco assim,
mas ele não vai ser tão fácil porque a foto estava num formatinho um pouco diferente, tá? Olha só, então a gente já deu uma guinada aqui nesse veículo um pouco mais pra frente, assim ficou muito pequeno, vou trazer mais pra cima aqui, e olha só que maravilha, posso voltar aqui na distorção de perspectiva, trazer um pouquinho mais afunilado aqui, para dar mais essa perspectiva, olha só. E dar uma diminuidinha aqui ainda, vai ajudar a fazer esse efeito um pouco mais realista, tá? O que eu preciso fazer agora? A gente já deu uma mexida mais ou menos aqui na parte do background, eu vou mexer agora no nosso Fiat Pulse. Vou trazer aqui então um preto e branco para a gente conseguir tirar as cores, para não atrapalhar a gente. E eu vou mexer aqui na parte dos ajustes de níveis do nosso Fiat Pulse. Vou trazer um pouquinho mais para cima aqui, deixa eu clipar. Mais para cima aqui os nossas sombras. Vou também aumentar um pouquinho do contraste dele, porque como ele está bem perto da tela, ele tem que estar um pouquinho mais contrastado, chamando atenção. Como é um produto de publicidade, ele tem que chamar atenção. A pessoa tem que chegar e olhar para cá, beleza? Basicamente isso que a gente tem que lembrar. Vamos testando aqui, ver o que fica interessante pra gente. Aumentar um pouquinho do contraste, aumentar também um pouquinho dos highlights, olha só que legal. E eu já vou aproveitar aqui para dar uma desenhada em algumas sombras. Eu vou desenhar essas sombras aqui previamente, aqui na parte de baixo, já para eu ter uma visualização de como que vai ficar essas sombras desenhadas, né? Essa luz desenhada, sem o ajuste e com o ajuste. Olha só, legal. Uma coisa que eu já vou fazer aqui também pra gente já facilitar o nosso trabalho é simplesmente criar algumas sombras. Vem aqui em cor sólida, ajusto aqui mais ou menos para uma cor... Deixa eu ver, será que é assim? Deixa eu inverter aqui. Deixa eu pegar aqui uma cor do background. Assim, vamos ver como é que vai ficar. Achata um pouquinho o meu brush. Será? Vamos aumentar aqui o nosso fluxo para ver. Olha só. Interessante. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. E aqui é o seguinte, galera. Essa aqui é a sombra mais ampla. A gente vai fazer uma sombra um pouco mais perto do objeto, tá? Então, essa aqui vai ser um pouco mais tranquila. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o fluxo. Essa sombra aqui, propositalmente, a gente vai fazer assim um pouco mais difusa. Depois a gente vem fazendo uma sombra mais direta aqui no veículo, tá? Olha só, curti bastante. Vem aqui então no preenchimento de cor. Tira um pouquinho dos meus highlights para dar uma mescladinha. Olha só que interessante esse efeito. Muito legal. Dá para tirar um pouquinho da opacidade, mínima coisa, assim, beleza. E posso também criar, duplicar. Vou duplicar essa camada aqui mesmo, que ela já vai servir para mim. Vou limpar ela. E aqui eu venho fazendo uma sombra de contato, olha só. E aqui eu tô achando que tá um pouco claro demais ainda. Então eu venho testando alguns ajustes, olha só. Acredito que ficou bem legal assim. Já vou aproveitar também para dar mais um efeito aqui de equilíbrio de cores em cima do nosso Fiat Pulse. Nos realces, olha só, eu venho trazendo um pouco mais de azul para combinar com esse fundo, esse céu, dar uma mesclada com o reflexo que está aqui no veículo, tá? Então vem aqui, trago um pouquinho mais de reflexo e olha só como é que já vai se mesclando muito melhor o nosso Fiat Pulse no ambiente, tá? Trago um pouquinho pra cá, sem exagerar. E olha só, pessoal, na minha opinião isso aqui vai ficar lindo demais, hein? Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Vou tentar adicionar aqui um ajustezinho aqui nos tons médios, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo, um pouquinho menos de vermelho, pra gente fazer o que? Adicionar nessa região de baixo aqui, pra tentar criar como se fosse uma região um pouco mais quente para bater também com o nossa lama aqui embaixo, né? Essa parte de terra que tem aqui embaixo. Pra dar um pouco mais, uma integrada um pouco melhor. Mínima coisa, olha só como é que faz diferença. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aumentar também um pouquinho aqui dos amarelos. E olha só que legal que vai ficando aqui a nossa manipulação. Show de bola, né? Se você tá gostando dessa manipulação, desse projeto como um todo, já vai deixando o teu like embaixo, que você vai receber mais vídeos como esse logo logo. Beleza? Fechou? Fazemos esse trato então. Você se inscreve aqui e eu trago mais conteúdo pra você de qualidade como esse. E pessoal, pra ser bem sincero com vocês, eu tô gostando bastante do jeito que a gente pegou esse asset e como ele está agora. Então eu vou adicionar alguns elementos aqui referente às lamas, né? Pra gente conseguir dar uma ambientada um pouco melhor. E eu já volto aqui pra continuar. Beleza, peguei esse asset aqui. Vamos tentar ambientar ele dentro aqui da nossa manipulação. Vou diminuir ele bastante. A gente vai colocar ele aqui na bordinha, aqui na região do paralama lateral, da aba lateral. Não sei como é que eu chamo isso aqui da forma correta, mas enfim, vou deixar ele mais ou menos assim, ó, bem pesadinho. Deixa só eu colocar aqui no modo de multiplicação para ver como é que vai ficar mais ou menos aqui a nossa prévia. Olha só, tranquilo, vai ser mais ou menos isso.
E agora, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz um truque muito interessante pra gente utilizar esses assets aqui, sem ter que você colocar lá por ajuste de nível, sem ter que você fazer recortes, nem nada mirabolante. Com um pequeno ajuste simples você consegue fazer esse recorte desse asset aqui, tá? Então vem aqui com 2 vezes, clico aqui em cima da minha camada para ir para o modo de mesclagem aqui. E eu vou vir aqui no mesclar C. E eu vou tirar, olha só, vou tirar aqui das áreas mais claras. E tcharam, isso aqui já vale o teu like, eu garanto pra você. Se você não sabia disso aqui ainda, curta aí embaixo. E deixa um comentário aqui embaixo também se você não sabia disso. Olha só, vou também clicando com o Alt, arrastando pra esquerda aqui pra ver se eu consigo dar uma mesclada ainda maior. E eu venho aqui, ó, e vou tentando ajustar cada vez mais pra casar com o formato aqui que tá o nosso veículo. Beleza. Agora é hora da gente inverter a camada e eu venho pintando somente nas áreas onde eu quero. Ah, Christopher, mas ficou falso. É mentira! Ficou um pouquinho falso mesmo, porque a gente tem que tirar de algumas regiões aqui, porque não tá batendo a questão de perspectiva, né? Que nem aqui, ó. Nessa parte aqui não tem como, porque é outra região, outra superfície. Não seria tão interessante a gente colocar aqui. Depois a gente vai ter que encher, se for o caso. Né? Se a gente for progredir bastante a fundo essa manipulação, a gente vai encher ali de lama o veículo, né? Mas olha só, assim já fica bem realista. Fica ou não fica? Fica bem legal. E é hora também da gente adicionar esse mesmo ajuste, esses mesmos efeitos em alguns locais do carro aqui, para ver se eu consigo deixar mais realista essa cena. E olha só esse retoque, galera. Eu tenho esse brush bem interessante aqui. E eu vou passando ele levemente. E ele vai fazendo uma mesclagem meio que geral aqui de todos os assets pra gente, tá? Ó, dando uma geral aqui. Onde eu não precisaria, teoricamente, ficar colocando vários e vários e vários overlays. Né? Já ajuda bastante a gente aqui. E daí vai da gente decidir até que ponto a gente quer colocar essa ambientação no nosso veículo, para que não saia muito fora do contexto, não saia muito fora do propósito, que é passar a beleza do carro, a funcionalidade do carro, e não deixar ele todo depredado, né? Eu poderia deixar ele um pouco mais, poderia deixar ele um pouco menos sujo, mas eu acredito que assim a gente está mais ou menos ali no nível que precisaria ser para essa manipulação. Eu não tenho certeza sobre esse asset aqui, talvez eu deixaria fora. Deixaria somente esses dois aqui que estão fazendo um ótimo trabalho. Esse aqui talvez um pouquinho menos saturado, deixa eu dar uma olhada. Esse aqui, né? Tá, vamos tirar um pouquinho a saturação dele, diminuir um pouquinho a luminosidade. E é isso aí, pra mim tá bem interessante. E olha só, galera, depois de simplesmente aqui fazer toda a manipulação, eu venho aqui adicionando o nosso queridinho Camera Raw, com ele que eu consigo ter o meu melhor resultado. E eu recomendo que vocês vão testando aqui até encontrar o que vocês precisam, tá? Então eu vou ir mexendo aqui até conseguir encontrar o melhor resultado, e a gente vai colocar lado a lado do original pra gente conseguir ver qual que vocês acham que ficou melhor. E é isso, esse resultado que está aparecendo para você nesse momento foi o que eu consegui fazer em algumas horinhas de trabalho. 1 ou 2 horinhas ali já resolveram para eu conseguir fazer todo esse processo. Então eu quero que você deixe aqui embaixo qual foi a versão que você mais gostou. E é isso, pessoal, não quero desmerecer ninguém ou o trabalho de alguém aqui.
Eu quero somente mostrar para vocês que, ao mesmo tempo que você tá achando que é impossível aprender manipulação ou chegar em altos níveis de manipulação para começar a ganhar dinheiro, esse vídeo prova para você que tem gente que tem um conhecimento muito baixo fazendo trabalho para grandes marcas aí. Isso quer dizer que você pode chegar lá também. Eu não sei se era esse o briefing do projeto, não sei se era essa a proposta principal, mas eu simplesmente peguei um conceito, eu retrabalhei ele para a gente conseguir brincar um pouco. Eu realmente fiquei chocado quando eu vi essa imagem no site da Fiat e me deu uma vontade enorme de refazer ela. E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Agora vamos apontar alguns erros que eu encontrei na imagem original e explicar para vocês o que eu mudei para a nova versão. Então, pessoal, uma coisa que de cara que a gente já consegue ver, que mais me chamou a atenção quando eu vi essa imagem, foi isso aqui, ó. A gente consegue ver que no ambiente geral não tem uma grama sequer, e quem fez isso adicionou algum, tirou um pouquinho, mascarou esse pulse com algumas gramas, né? Não faz sentido nenhum a gente ter esse formato de grama aqui, então menos um ponto. Aqui a gente já não tem nada, e olha só a qualidade dessa imagem que foi utilizada para fazer. Simplesmente muito estranho, né? Muito estranho mesmo. O background como um todo ele tá bem estranho, mas olha só os níveis de preto. Aqui embaixo a gente tem uma fog muito estranha, que ela dá uma camuflada, meio que querendo esconder esses probleminhas que tem, né, de contato, de sombra de contato. E aqui a gente também tem alguns níveis de preto que não estão condizentes, olha só. A luz tá vindo, teoricamente, bom, pela sombra eu digo que a luz tá vindo daqui, mas eu não tenho certeza, tá? Então a gente tem um nível de preto aqui, e a gente tem um outro nível de preto aqui, sendo que são um local ali totalmente conectado, e não faz sentido essa diferença, né? E aqui também a gente tem um nível de preto, aqui a gente tem outro nível de preto, aqui é diferente também. Não que não deveria ter diferenças de pretos, mas, né, não faz sentido do jeito que foi aplicado aqui. Por exemplo, se você olhar, os pretos aqui de trás, do background, eles estão mais acesos aqui do que o preto do veículo. Então, isso já diz pra gente que essa pessoa que fez essa manipulação não entende muito sobre a separação por contraste. E o que a gente tentou resolver aqui na nossa manipulação? A gente criou uma história, né? Primeiro, eu peguei um cenário um pouco mais amplo para a pessoa conseguir realmente imaginar o veículo em uma situação dessa, para você conseguir criar essa presença, essa aventura direto na pessoa sem que ela tenha nem sequer tocado ou visto o carro presencialmente. Ela já sabe que é possível fazer aquilo com aquele veículo, né? Então isso já é um ponto que a gente ressaltou aqui. O veículo, ele tá com uma cor contrastante, o preto dele tá contrastante com o fundo, foi por isso que a gente tirou um pouco dos níveis de preto lá do fundo, para realmente dar esse contraste maior. E a gente, né, trabalhou bem ali com os azuis, refletindo esse azul do céu bonito direto no nosso veículo. Criamos ali as sombras no nível de preto aceitável, e se a gente colocar isso aqui nos ajustes de preto e branco, a gente consegue ver a concentração de ajustes escuros estão aqui. Aqui a gente tem até um foreground, ó, que a gente colocou para adicionar um pouquinho mais de imersão. E lá no fundo o contraste é bem menor, o que ajuda a dar essa separação de primeiro, segundo e background. Primeiro e segundo plano, né? E o background que ficou bem interessante na minha opinião. Me conta aqui embaixo o que você achou sobre essa manipulação, sobre esse processo inteiro, que eu estou muito curioso para saber aí qual que é a sua reação, tá? Mais uma vez eu peço, se você não é inscrito no canal, peço que você deixe o teu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho também para não perder novos vídeos sobre manipulação, sobre Photoshop aqui no YouTube. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo você no meu próximo vídeo.